Guga, depois daquela explanação lá com aqueles vídeos de frações, vamos agora voltar as nossas atenções para a geometria. Nós estamos tendo nossas aulas sobre geometria, mas eu acho importante esse refinamento aqui com os vídeos, para a gente resolver alguns exercícios e tirar algumas dúvidas. Olha só, a história da geometria, Guga, sendo bem breve aqui, é o seguinte. A geometria plana funciona como uma construção de ideias que a gente caminha para frente em função das ideias anteriores. A gente responde a próxima pergunta usando o que a gente já sabe. É sempre assim, é lógico, né? Mas, quando a gente trabalha com geometria, a gente sempre conclui alguma ideia, alguma resposta, em função do que a gente já viu. Em função de ideias anteriores, ideias que são verdadeiras, então você conclui ideias também verdadeiras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso aí nós já tivemos uma conversa lá nas nossas aulas, mas é bom reforçar o seguinte. Toda vez que você ler um enunciado, seja de geometria, seja de matemática, seja de física, seja de qualquer assunto, se você não entendeu, leia novamente. Leia com calma, leia realmente vendo e imaginando aquilo que você está lendo. Não adianta ler por ler e não vai funcionar. Você vai só perder seu tempo e não vai entender. E aí entra a frustração, entra a ansiedade, eu não estou entendendo e eu não estou dando conta, mas peraí, começa de novo, começa com calma e assim a coisa vai fluindo, porque quando você olha à primeira vista para um problema, geralmente ele é feio, ele é insolúvel, ele é difícil demais, mas se você ler a segunda vez, peraí, tem um detalhezinho aqui que pode me ajudar. Leia a terceira vez, esse detalhe aqui conclui aquele, bom, aí vai caminhando. Aquele exercício que era horroroso, já não é tão feio assim, já é mais bonitinho, a gente já consegue resolver. Então, olha só, sem mais delongas, nós resolvemos 2 exercícios nas nossas aulas. Resolvemos o 1, 2 e o 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos resolver o 1 e o 2, nós resolvemos. Na página, deixa eu ver que página aqui é, página 9, exercício 4. Exercício 4. Eu vou resolver com você, Guga, porque eu lembro que nós falamos nas nossas aulas o seguinte: é fundamental, não é nem importante, é super, ultra, mega importante a gente fazer uma ligação direta entre o que a gente lê nos enunciados e a figura. É fundamental a gente ler o enunciado e olhar na figura. Ler e observar. Principalmente em geometria plana. Então, olha só, por que eu estou dizendo isso? No exercício 4, está dizendo o seguinte: eu vou desenhar a figura primeiro e vou ler e a gente vai acompanhar como está a figura. Eu tenho uma figura assim, ó. No exercício 4, uma figura assim. Vou tentar desenhar, estou desenhando a mão livre, então às vezes não fica legal. Eu tenho uma figura com esse formato, assim. Um retângulo em que eu tenho uma divisão assim e uma divisão assim, certo? Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, C e D. Letras maiúsculas, porque pontos na geometria se escreve com letra maiúscula, se nomeia
letra maiúscula. Muito bem. Eu tenho esse lado aqui do meu retângulo valendo 6,2 centímetros. Eu tenho essa medida aqui valendo 3 centímetros. E tenho essa distância aqui, ó, valendo 4 centímetros. Muito bem, deixa eu ver se está faltando aqui. Aqui tem o ponto F. E aqui embaixo o ponto E. Beleza? Não está faltando nada? Muito bem, é isso aí. E essa figura aqui no meio, ela está desenhada. Está selecionada assim. Muito bem. A gente olha essa figura aqui, a gente não sabe o que está perguntando, o que está entendendo, então a gente vai lá no enunciado. Lá no enunciado fala o seguinte: na figura ao lado, A, B, C, D é um retângulo. Então, isso já me diz muita coisa, muito mais do que simplesmente é um retângulo. A, B, C, D é um retângulo, está dizendo isso. Bom, quando eu concluo e quando eu vejo isso, quando eu vejo que isso aqui é um retângulo, eu já sei que o retângulo é uma figura, é um polígono de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Mas eu sei também que o retângulo ele tem dois pares de lados paralelos. Esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Mas eu sei também que os pares de lados paralelos, ou os lados paralelos, possuem a mesma medida. Então, se esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui mede 3, então, obrigatoriamente, esse aqui também vale 3. Bom, se essa regra vale para esses dois lados paralelos, vai valer para esse lado paralelo. Esses dois lados paralelos. Se esse lado aqui mede 6,2 centímetros, esse lado aqui também vai medir 6,2 centímetros. Isso é regra, isso faz parte da propriedade da construção de um retângulo. Tem outras propriedades, mas para nós aqui elas não interessam agora. Basicamente eu preciso entender o seguinte: no enunciado diz, na figura ao lado, A, B, C, D é um retângulo. Se ele é retângulo, eu tenho que entender, eu já tenho que saber, antes, eu já sei que o retângulo é um polígono de 4 lados. O retângulo possui dois pares de lados paralelos. Esse com esse com esse. O retângulo é uma figura que os lados paralelos são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. Isso eu já sei. Eu já concluí. Isso eu já tenho que estar sabendo disso. Muito bem. Continuando. Sei que é um retângulo. Na linha de baixo, é AE, CF, ó, AE, CF
um paralelogramo. Um paralelogramo. Então eu sei que essa figura aqui, Google, ó, essa figura aqui, ó, ela é um paralelogramo. Um paralelogramo. Aí você vai observar o seguinte, que o paralelogramo ele tem muita semelhança com um retângulo. Tem muita semelhança. Olha só, esse lado aqui, ó, AE, é paralelo com CF. Paralelo. Esse lado AF é paralelo com EC. Bom, até agora ele concorda com o retângulo. Esse lado é paralelo com esse é paralelo com esse, então esse aqui está tudo igual. Mas por que esse cara aqui, ó, esse do centro, é chamado de paralelogramo e esse de fora é chamado de retângulo? Se eles são idênticos nessa situação de lados paralelos. Esse lado aqui, ó, que é paralelo com esse, tem a mesma medida. Os dois possuem a mesma medida. Esse lado paralelo com esse possui a mesma medida. Outra concordância com o retângulo. Então pergunto de novo. Por que essa figura é chamada de paralelogramo e essa figura de fora é chamada de retângulo? Simples, Guga. Porque esses ângulos aqui, ó, internos do retângulo são ângulos retos. Por isso o nome de retângulo. Mas os ângulos internos do paralelogramo não são retângulos, não são retos. Por isso ele não é chamado de retângulo, e sim de paralelogramo. Então, é importante esse conceito, diferenciar os polígonos, as figuras, porque em muitas coisas eles são iguais, parecidas, mas alguma diferença ele tem. Alguma diferença ele tem entre eles. E você viu aqui, ó. Nós estamos caminhando, as ideias foram todas certinho, mas no momento, opa, aquele é diferente disso, então o nome muda. O único polígono de quatro lados, que reúne todas as propriedades, todas, é o quadrado. O quadrado, ele é o polígono que dele saem todas as propriedades dos outros. Do paralelogramo, do retângulo, do losango e assim vai. E assim vai. Muito bem, então vamos continuar com o nosso exercício. Bom, já concluímos que esse camarada aqui do centro, aqui, essa figura aqui, chama paralelogramo. Continuando então. Os pontos EF, EF, está dizendo que eles pertencem aos lados AB e CD, respectivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ó, o ponto E pertence ao lado AB, ó, esse é o lado AB. E o ponto está exatamente em cima da linha AB. Por isso que fala que ele pertence a essa linha. Da mesma forma, o ponto F pertence ao lado DC. Por isso que diz que ele pertence a esse lado. Respectivamente, por quê? Porque falou E, AB, F, CD. Muito bem, continuando.
De acordo com os dados da figura, qual é a medida da área colorida? Eu quero saber essa área aqui, ó. Isso aqui que eu quero saber. A área, esse espaço aqui dentro. Ó, esse espaço aqui dentro. Área, plano. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Então, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente conclui essas análises que nós fizemos? O que isso pode nos ajudar a calcular essa área? Então, olha só. Existem várias maneiras de resolver isso. Algumas mais elaboradas, algumas mais complexas. Eu vou te dar um caminho, uma ideia. Você não precisa pensar como eu. Você pode pensar diferente, aliás, deve pensar de forma diferente, porque é assim que você constrói a sua maturidade na matemática, é pensar diferente. Pensar diferente, tem que tomar cuidado para não pensar diferente errado. Pensar diferente, mas dentro do contexto da matemática, da geometria. Né? Muito bem. Então, olha só. Vamos partir de fora para dentro. De fora para dentro. Eu quero calcular essa área aqui, esse paralelogramo. Muito bem. Eu, como resolveria essa questão aqui? Como eu entendo? Eu posso calcular a área do meu retângulo, ou seja, calcular a área total do meu retângulo. Depois, calcula a área desse triângulo que está aqui, ó. Desse triângulo. Depois, calcula a área desse outro triângulo. Essas duas áreas, se eu subtrair essas duas áreas do meu retângulo, o que sobra? Exatamente essa. Então, olha só, eu sei calcular a área de um retângulo, sei calcular a área de um triângulo. Depois que eu fizer esse cálculo, chama a área do meu retângulo, as duas áreas do meu triângulo, dos meus triângulos, eu subtraio as duas áreas dos triângulos do meu retângulo. O que sobra? Isso. Mas esse triângulo aqui está muito fácil. É muito fácil. Eu tenho a altura dele, eu tenho a base dele, mas esse aqui não. Esse aqui eu tenho que fazer um pequeno passo antes de entender. Um pequeno passo antes. Muito simples. Então, vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo 1. Esse aqui de triângulo 2. E o retângulo, a gente já sabe que é o principal. Então, como que eu calculo a área de um retângulo? Então, vamos calcular aqui, ó. A área do retângulo. Bom, a fórmula da área do retângulo está na página anterior do seu livro. Ou na segunda ou primeira página, mas está logo acima aí do seu livro, logo para trás do seu livro. A área do retângulo, eu tenho aqui um retângulo em que vamos chamar esse lado aqui de A e esse aqui de B. Esse lado pode ser o nosso A e esse aqui o nosso B. Se esse aqui é B, esse aqui também é B, esse aqui também é A. Então tá. Qual que é a fórmula para calcular a área do retângulo? É medida de um lado vezes a medida do outro. Ou podemos chamar base altura. Então, base vezes altura. Mas se eu colocar o retângulo assim, ó, em pé. Não, eu não quero o retângulo deitado, eu quero ele em pé. Qual a diferença? Isso aqui pode ser minha base, isso aqui pode ser minha altura. O resultado será o mesmo. Então, a área de um retângulo a área é igual a base vezes a altura. Nesse caso aqui, será
A vezes B. E nesse caso aqui, eu tenho essa medida, que é essa mesma medida, e tem essa aqui. Então, qual é a área desse retângulo? É essa medida vezes essa. Então, eu vou calcular. Quanto que é? 3 vezes 6,2. Então, a área do meu retângulo, vamos desenhar assim retângulo, será 3 vezes 6,2. Lembrando, vou até escrever de novo aqui, ó. Lembrando que é 3 centímetros vezes 6,2 centímetros. São as medidas que eu tenho. Isso me dá 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 18,6 centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Vou repetir. 3,6, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Então, a área desse retângulo é 18,6 centímetros quadrados. Ou seja, a porção que está dentro do meu retângulo, a superfície que está dentro dele é 18,6 centímetros quadrados. Primeiro passo. Está resolvido. Segundo passo. Calcular a área desse triângulo. Que está muito base, muito tranquilo. Esse triângulo aqui não tem mistério. Eu tenho 3 centímetros de altura e tenho a base 4 centímetros. Então, vamos calcular a área agora do meu triângulo. Como é que é a fórmula para calcular a área do triângulo? Uma delas, né? Uma das. Como essa aqui é um triângulo retângulo, bonitinho, eu tenho a altura, tenho a base, eu não vou inventar. A área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, base vezes a altura dividido por 2. Muito bem. A minha base aqui nesse triângulo vale 4. Então, 4. Vezes a minha altura vale 3. 3 sobre 2. Lembrando, centímetro, centímetro. Então, é centímetro ao quadrado isso aqui, tá? Eu não estou escrevendo a unidade de medida, mas é importante escrever. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. 6 centímetros quadrados. Muito bem. Esse triângulo aqui, o triângulo 1, vou chamar de triângulo 1 aqui, vale 6 centímetros quadrados a área dele. Muito bem. Agora, vamos partir para o segundo triângulo. Bom, o segundo triângulo, eu não tenho essa medida aqui, ó. Eu não tenho ela. Mas eu nem preciso saber. Não preciso calcular. Por que eu não preciso calcular? Porque, olha só. Essa distância aqui, ó, que é esse lado do meu paralelogramo, essa distância aqui, é essa mesma aqui. É a mesma. Então, se esse lado é igual a esse, e esse restante aqui, ó, vale 4, esse restante aqui, ó, vale 4, então quanto que vai valer esse aqui? 4 também. 4 centímetros. Por isso que o problema te fala que esse camarada aqui, ó, é um paralelogramo. Porque você tem que saber que esse lado é igual a esse. Então, se esse lado é igual a esse, essa diferença aqui só pode ser a mesma. Porque o lado grande, que é 6,2, está aqui, 6,2. Se aqui sobrou, tirou 4, aqui também tem que tirar 4.
Então, esse lado é igual a esse. Então, a medida desse lado desse triângulo é igual a esse. É igual a essa medida. Então, vale 4 também. Bom, se esse triângulo tem altura 3, e esse tem altura 3, se esse triângulo tem base 4, esse aqui também tem base 4, e a área desse triângulo aqui deu 6,2 centímetros quadrados, 6,2 centímetros quadrados, esse aqui também vai dar a mesma coisa. Eu não preciso calcular novamente, porque os triângulos são idênticos, são congruentes, são iguais. Então, a área é a mesma. Então, se esse aqui valeu, nós encontramos 6,2, 6 centímetros quadrados, esse aqui também será 6 centímetros quadrados. Então, eu tenho 6 centímetros quadrados mais 6 centímetros quadrados é igual a 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados para o triângulo 1 e para o triângulo 2. Pronto. O exercício está praticamente terminado, praticamente resolvido. Como é que eu calculo agora? Vou usar a área do meu retângulo. Então será a área do paralelogramo, vou chamar de AP. A área do paralelogramo será igual a área do meu retângulo menos a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Ó. Simples assim. Então agora eu vou usar, ó, a área do meu paralelogramo será a área do retângulo. Quanto deu? 18,6. Calculamos aqui, ó, 18,6 centímetros menos a área dos meus dois triângulos, triângulo 1 e triângulo 2, que foi 12, menos 12 centímetros quadrados. Então eu tenho a área do paralelogramo será 18,6 menos 12. Como é que eu faço subtração de números decimais? Vírgula debaixo de vírgula, décimos em cima sobre décimos, centésimos sobre décimos, parte inteira sobre parte inteira. Não posso misturar isso aqui. 6 menos 0, 6. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Agora eu ponho a vírgula aqui. Então, qual que é a área do meu paralelogramo? 6,6 centímetros quadrados. Vamos ver se tem essa resposta aí. Não tem essa resposta aí. Deve estar em algum lugar do seu livro. 6,6 centímetros quadrados. Então, esse exercício é muito legal, muito bacana, mas geralmente quando se trabalha com geometria, você tem que ter essa noção de que os seus conhecimentos anteriores vão te fazer concluir respostas futuras. Mas se você tiver um conhecimento anterior equivocado, você vai concluir equivocadamente para frente. Como qualquer coisa, né? Então, é importante que você, quando for estudar geometria, leia e estude bem sobre os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm todos os lados iguais, né, que tem todas as medidas iguais aí entre os lados. E os polígonos também não regulares, como por exemplo o retângulo. O retângulo não tem todos os lados iguais. Ele tem dois pares de lados iguais cada um, né? Um par de lado igual ao outro, paralelo a ele, e o outro lado também é igual e paralelo. Nós vimos isso no retângulo. Muito bem. Então, Guga, esse exercício, espero que você tenha entendido, que você tenha visto que é bem tranquilo, é bem de boa. Aconselho a você dar bem uma olhada deixa eu ver qual página que é aqui.
Quer ver? Ó, a página anterior. A página deve ser a página 8. A página 8. Está logo acima. Aqui eu tenho todas as condições de você calcular a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, né? A área do triângulo, do trapézio, né? Tem todas as possibilidades aqui. Então, não tem que inventar roda, não tem que descobrir nada, já está tudo aqui pronto, é só a gente trabalhar com a fórmula, é só a gente fazer a substituição corretamente, é só a gente trabalhar cautelosamente com as operações de subtração, divisão, multiplicação, que não tem erro, tá bom? Então tá, esse vídeo ficou mais longo, mas é porque nós resolvemos o exercício, eu acho que foi bem bacana, tá legal? Depois a gente volta com outros vídeos.